Você que tá aí, hoje a gente vai começar essa fofoca de um jeitinho diferente. Eu vou te fazer uma pergunta. E aí, o que você quer ser quando crescer? Eu tenho certeza que todo mundo que está me vendo, me ouvindo, já respondeu essa pergunta em algum momento da vida. E para pensar, a gente lá na nossa infância, médico, jornalista, professor, piloto de Fórmula 1, todas as nossas respostas, as mais automáticas que saíam da nossa cabeça, da nossa boca, eram todas profissões. Olha que curioso. Isso mostra como a nossa sociedade, desde muito cedo, cria uma relação do nosso desenvolvimento, do nosso eu, do nosso sujeito, caráter com trabalho. E realmente, muita gente encontra no trabalho uma identidade, uma força motriz, algo que faz sentido à vida. Mas, infelizmente, muita gente encontra no trabalho também um mal, uma doença. E precisamos falar sobre isso. Hoje eu vou receber aqui no Fofoca Saúde uma especialista advogada neste casamento entre saúde e trabalho. Sou Guilherme Wolff, eu sou médico, sou um aspirante educador em saúde e eu te convido para a gente abrir e chacoalhar essa caixinha do que a gente acha que sabe sobre saúde do trabalho. Bora lá? Solta a vinheta! E hoje tenho o prazer de receber uma figura ilustre e importante. Estou aqui com a doutora Franciele D'Ambros, advogada pela Universidade de Caxias do Sul. Resolveu seguir caminhos maiores e se tornou procuradora do trabalho no estado do Rio Grande do Sul em 2021. É isso, Fran? É isso. E agora está na cidade de Caxias, cuidando dos nossos trabalhadores. E, como eu sempre falo, fazer saúde não é só coisa de quem usa jaleco branco. E hoje temos uma advogada, procuradora do trabalho, para conversar sobre Saúde do trabalhador. saúde do trabalhador. Por quê? Porque saúde do trabalhador é algo assim, é um universo à parte dentro da saúde, cheio de peculiaridades. Nós, médicos generalistas, a gente tem até muita dificuldade de lidar com as pessoas no sentido de direitos trabalhistas, promoção de saúde, que é uma coisa que eu gosto muito de falar dentro da área do trabalho também. Por quê? Porque cada trabalho é um mundinho e a gente vai conversar sobre isso. Certo, Fran? Certíssimo. E aí, eu quero saber como que uma pessoa cai de paraquedas na vida de procurador de trabalho. Conta pra gente como é que isso aconteceu. Bom, olá, primeiramente, Guilherme, é um prazer estar aqui contigo falando sobre esse assunto que é tão importante e hoje tão presente na minha vida. Jamais imaginei que a saúde estaria tão vinculada ao direito, né? Que foi a carreira que eu segui na faculdade. E foi que nem eu, né? Eu também, entrar para medicina também foi de acidente, a né? vida foi nos levando e vai nos E a gente foi levando. acompanhando o processo um do outro, né? Isso Crescemos também, né? juntos, não é mesmo? Que coisa maravilhosa. Mas a carreira de procurador do trabalho demanda uma formação profissional, demanda formação em direito especificamente, e que se preste um concurso público. É um concurso público de diversas etapas, são várias fases, então o meu, por exemplo, durou praticamente um ano entre a primeira fase e a última fase do concurso. Então, demanda muito estudo. E quando a gente viu esse processo, perdemos um isolamento. Perdemos a Fran por alguns foram alguns anos. Ela não voltou é mesmo? com tudo, voltei. voltou com tudo. Inclusive, se vocês quiserem olhar como ela voltou com tudo, vamos dar uma olhadinha assim, ó, em grandes feitos no Rio Grande do Sul, denúncia em situações análogas ao trabalho escravo. Esta mulher tem revolucionado aquele estado. Desculpa, Fran, vai lá, só pra... Inclusive, entrando nesse ponto, o trabalho em condições análogas de escrava era uma das minhas grandes paixões durante os estudos. E eu sempre me visualizava, me vislumbrava nessa atividade, né? Realizando operação, participando dessas coisas, dessas situações. E na prática foi que efetivamente aconteceu, né? Então, olha, gente, poder da mente, visualização dos nossos desejos e objetivos funciona. Para mim funcionou e eu acredito muito que realmente seja algo efetivo. Mas, então foram anos de estudo, anos de isolamento, até conseguir a aprovação nesse concurso que eu tanto almejei, e justamente porque me identifiquei com a carreira. É uma carreira que busca a tutela do direito coletivo.
de promover um direito ao trabalho digno. O que é um trabalho digno? É um trabalho que forneça realização pessoal, profissional, que a pessoa não seja submetida a uma condição insegura de trabalho, a uma condição adoecedora, que esse emprego ou esse trabalho proporcione condições dela sustentar a sua família, receber um salário decente, digno. Porque tudo isso faz parte da construção de saúde também, né? A gente tem essa visão muito assim do saúde como orgânico, e a gente esquece que uma pessoa que ela é infeliz dentro da condição de trabalho, ela também adoece, né? Isso também é doença do trabalho. Tanto que é interessante falar que a Organização Mundial de Saúde tem um conceito muito interessante sobre saúde, que não é apenas a ausência de doença, é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Gente, que cultura essa mulher! Muito bem. E eu acho muito interessante também, porque quando a gente fala da área do direito, principalmente eu que sou da saúde, né? A gente tem uma visão muito estereotipada do direito. O procurador de trabalho, ele não é aquele profissional que está preso dentro do escritório, né? Porque eu já te vi atuando. E qual é a atuação de vocês, assim, dentro... Vocês vão em campo, como que faz esse trabalho? Então, a carreira de procurador do trabalho é bastante democrática, eu diria. Ela permite que se tenha qualquer tipo de perfil. Você pode ser uma pessoa que prefere uma atividade de gabinete e vai ter espaço para isso. É uma pessoa que gosta mais de interagir, vai ter um espaço para isso. Se você gosta de ir a campo, fazer inspeção, ir a perícias, operações, como é o meu caso, que atualmente eu sou coordenadora da Coordenadoria de Combate ao Trabalho Escravo no Rio Grande do Sul. Então, abre essa possibilidade de ir a campo e conhecer na prática como que é o dia a dia do trabalhador mesmo. E isso, na minha perspectiva, na minha opinião pessoal, aí falando pessoalmente, é muito engrandecedor, porque a gente consegue compreender como que é aquele ambiente e também pensar em formas de melhorar aquele ambiente, ou como que aquilo está adoecendo esse trabalhador e como que isso pode ser alterado, propondo soluções que a empresa, por exemplo, se adeque à legislação. Às vezes precisa ser de alguma criatividade, aí a engenharia também vem acrescentar. Porque realmente é outra profissão que a gente também precisa conversar sobre fazer saúde, né? Porque a gente, quando recebe um trabalhador, e a gente infelizmente não recebe o trabalhador para promoção de saúde, a gente recebe o trabalhador para o processo de doença, né? De reabilitação, de cura. A gente vê um recorte dele como profissional. É um pedacinho muito pequeno, a gente não faz ideia de como a gente pode em campo fazer isso. A gente faz muito em domicílio com a nossa população que a gente tem vínculo, mas o trabalhador não é... Pois é, e é justamente isso que a gente se propõe a fazer. A gente pode atuar de uma forma repressiva, então buscando, depois de uma situação de irregularidade, corrigir aquela situação, compensar aquele dano que aconteceu, mas também de uma forma promocional, promovendo saúde, promovendo dignidade, já atuando preventivamente. Então, para que não ocorra o adoecimento, para que aquele ambiente não se torne doente. Então, existem diversos mecanismos jurídicos, legais, que impõem obrigações ao empregador, ao Estado, à sociedade como um todo, para que isso aconteça. Então, as empresas têm um dever de promover saúde no seu ambiente de trabalho, de fazer uma busca ativa de situações que podem estar gerando um adoecimento, eventualmente um agente químico, um agente ergonômico naquele ambiente de trabalho que está causando afastamentos, porque ao mesmo tempo que isso causa uma doença, causa afastamentos, que causam prejuízo. Então existe um prejuízo duplo, um prejuízo para o trabalhador, que está doente, e um prejuízo para a empresa, o empregador, que financeiramente deixa também de ter uma mão de obra produzindo naquele dia de afastamento. Então, a busca da saúde é benéfica a todos. A sociedade, porque são menos custos com o SUS, com benefícios previdenciários. Que é um grande ponto, assim, se a gente puder prevenir a doença, isso já foi comprovado por estudo, cara, quando a gente previne doença, a gente tem uma economia em termos de saúde pública muito maior do que a gente medicar, do que a gente reabilitar essas condições, né? Na hora que a gente monta o roteiro da conversa, da fofoca, a gente vai justamente conversar com as pessoas que
que fazem parte dos nossos atendimentos do dia a dia, que muitas vezes não sabem que estão sofrendo um agravo por causa do trabalho, uma consequência daquela atividade laboral, não fazem ideia de que tem relação com o seu trabalho. Então, quando a gente fala de doença do trabalho, doença relacionada ao trabalho, isso é bem descrito ou é algo que a gente fala de uma maneira mais coloquial, mas eu acho que existe uma nomenclatura para isso, né? Um estudo para isso, né? Isso mesmo. Existe uma regulamentação previdenciária que está prevista na Lei 8213 de 91. Lá, ela traz o conceito de acidente do trabalho. O que é o acidente do trabalho? É aquela situação que pode ocasionar uma perda funcional temporária ou até mesmo permanente. E existem doenças que se equiparam ao acidente de trabalho. Tá. Então, existe a doença do trabalho e a doença profissional. A doença profissional, ela diz respeito a determinadas profissões. Então, existem profissões que, por sua natureza, acabam gerando certas doenças. A gente trata muito da silicose, da asbestose, que são doenças que invariavelmente acometem esses trabalhadores que estão submetidos a esses agentes químicos, né? A silicose, por exemplo, relacionada com jato de areia, que foi até, se eu não me engano, proibido, né? Então, a asbestose também de produtos químicos do amianto, que foram as telhas, né? E isso é questão, assim, de prova de residência de medicina, inclusive. E de prova de procurador do trabalho também. E também, isso que está bem vinculado a um trabalho, mas também as outras que podem agravar a doença que a pessoa já tem também, E existem outras doenças que não são naturalmente a consequência daquele trabalho, mas pelas condições, por alguma situação específica, acabam sobrevindo, né? Então, às vezes até uma doença mental. Sim, um ambiente claro. que acaba, pela sua condição, ocasionando aquele desenvolvimento. E as pessoas são únicas, né? Então, tem pessoas que têm uma maior sensibilidade a algumas situações, quando submetidas a determinadas condições, como uma pressão no trabalho. Então, cada ser humano é único. E cada ser humano pode tender a desenvolver alguma doença quando submetida a um determinado ambiente. Por isso que é muito importante a preservação do meio ambiente de trabalho. E o meio ambiente de trabalho, ele está inserido naquela ideia macro do meio ambiente que a própria Constituição traz e diz que é direito de todo cidadão o meio ambiente saudável, rígido, seguro. Então, essas doenças são originárias de um ambiente que não é rígido, que não é saudável, que não é seguro. Então, podem ocorrer situações de DORT, pelo movimento repetitivo de determinadas atividades. Eu, por exemplo, eu trabalho, a maior parte do meu trabalho é com emergência também, né? E é uma doença de notificação compulsória. Exatamente. A gente tem que realmente notificar que isso está acontecendo. A gente tem que abrir uma CAT também, a gente vai conversar sobre isso depois. Exatamente. Mas, por exemplo, eu trabalhava num lugar que era do lado de um frigorífico. E aí essas pessoas, elas procuravam o atendimento várias vezes, não porque elas estavam incapacitadas, mas tinham dificuldade por causa do trabalho, muita dor muscular, dor articular, e deixavam de trabalhar, mas a gente também tinha dificuldade, porque essas doenças, elas não são incapacitantes, completamente incapacitantes, então ele tinha que retornar ao trabalho com um esforço crônico, e aí ele cada vez mais desenvolvia a doença, até o afastamento dessa pessoa, que não é bom nem para a pessoa nem para a empresa, né? E o ambiente frigorífico é um bem específico que tende a causar doenças das diversas ordens, assim, tanto por esforço repetitivo, tanto pela condição mental, porque a pessoa fica no local fechado, sem janelas, submetida ao frio. Então, às vezes, desenvolve alguma doença por conta disso. É uma atividade que tem pausas diferenciadas, justamente para que a pessoa se recupere de forma térmica, né? São as pausas térmicas denominadas. Então, ela tem direito a fazer essa pausa para retornar ao trabalho e não desenvolver doenças. E entre outras coisas, cuidados que precisam existir nesse ambiente, né? Com relação a frequência desses movimentos, né, a velocidade da nória. Cada trabalho tem um jeitinho, um estudo e uma legislação direcionada. Lá na tua região, lá em Caxias,
Vocês têm, sim, focos de trabalhos que costumam trazer um pouquinho mais Temos de... muitos. Temos muitos. Caxias é uma região, assim, extremamente desenvolvida, economicamente falando, que é excelente, claro, porque também o nosso objetivo é promover o emprego, né? A promoção do emprego. Mas a promoção do emprego digno, que no ambiente de trabalho saudável e seguro. Caxias do Sul é o segundo polo metalmecânico do Brasil, moveleiro. Temos o agro muito forte lá, com a plantação de uva. Temos também maçã. Plantação de uva, vou botar um recortezinho interessante aqui. Todo mundo gosta de perguntar sobre isso, todo mundo tem curiosidade. Podemos falar. Temos a questão turística, Gramado, Canela. Aqui em Caxias do Sul, a Procuradoria de Caxias do Sul não é só a cidade. Polo Caxias. Ela abrange uma série de municípios da região, então, incluindo Gramado, Canela, indústria, turismo, setor moveleiro. Muita chance para ter doença do trabalho aí também, construção civil, muito problema com NR35, que trata de altura. Então, veja como a engenharia é importante para a gente. Metalúrgica, então nem se fala, NR12, que regulamenta toda a questão de saúde, segurança nas metalúrgicas. É muito curioso porque as doenças do trabalho relacionadas ao trabalho, a gente vai descobrindo que existem doenças relacionadas ao trabalho que a gente não faz ideia. Por exemplo, eu lembro que eu atendi uma mulher que trabalhava num guichê de pedágio. Então, ela tinha um horário para ir ao banheiro. E por ela só poder ir ao banheiro naquele horário, ela começou a fazer retenção urinária, e isso aumentava a chance de bactérias ali na região genital subirem até a bexiga. Então ela tinha episódio de infecção de urinária de repetição por causa da dinâmica do trabalho. Exato. E isso é proibido, não é? Exatamente. Nós temos muitas situações no setor têxtil de trabalhadores, maiormente trabalhadoras, né? Que o setor têxtil eu acho que tem uma maior incidência de mulheres mesmo nesse meio de trabalho, que tem a ida ao banheiro controlada. Mas isso é extremamente danoso à saúde dessas pessoas trabalhadoras e não pode ser admitido. Nós realmente atuamos combatendo esse tipo de situação, né? Chegam denúncias, invariavelmente, para o Ministério Público do Trabalho, relatando esse tipo de situação em diversas atividades. E, de fato, não é permitido pela legislação. E isso mesmo não estando relacionado direto à atividade que ela está fazendo também é considerada uma doença laboral, né, do trabalho. Exatamente. Também. Existem diversas doenças que são consideradas como acidentes de trabalho, ainda que não sejam da atividade que a pessoa está fazendo. Por exemplo, temos o acidente de trajeto, para exemplificar. Isso é muito legal. Atendi esses dias um paciente que ele estava indo para o trabalho e aí ele bateu o carro em frente ao centro de saúde onde eu trabalho. E aí ele foi movido para dentro. E aí tínhamos que contar que isso também é um acidente. Exatamente, é um acidente de trabalho, porque ele está a serviço da empresa. Ele está se deslocando do ambiente de trabalho, então ida e volta, ou quando ele está fazendo alguma atividade em benefício da empresa, também se considera. Ou então, por exemplo, também que se considera equiparado, um acidente que ocorreu no refeitório da firma. Comendo na firma. É acidente de trabalho, mesmo que ele esteja no horário de intervalo. É considerado acidente de trabalho. Doenças endêmicas, quando o trabalho é prestado em determinadas condições. Covid, foi um caso muito que a gente utilizou muito essa hipótese da legislação. Porque ainda que a Covid não seja considerada uma doença do trabalho, havia atividades que a pessoa ficava mais suscetível à contaminação. Por exemplo, ambiente hospitalar. Sim. Então, pode ser considerada como uma doença do trabalho, porque existe maior probabilidade de contaminação por conta da forma da dinâmica como o trabalho é exercido. E uma coisa bem interessante também que eu queria trazer para a gente conversar, por exemplo, quando uma pessoa adoece aqui no nosso país, pela nossa legislação, todo mundo tem direito a acesso universal à saúde pelo SUS, né? Então, assim, a pessoa está doente, está gripada, está com Covid, ela vai receber o atendimento. E a pessoa que adoece pelo trabalho também tem esse direito, ela vai receber o atendimento médico em saúde, mas ela também tem direito à questão relacionada ao trabalho, né? Assim, questão de o que a legislação fala a respeito de uma pessoa que adoece por causa do trabalho. Que direitos ela tem e se esses direitos eles só funcionam para quem realmente é uma pessoa contratada, vamos dizer assim. Um funcionário autônomo tem direito a receber algum benefício por ter sido prejudicado pela atividade, né? Então, esse ponto é bastante importante, porque o que nós vemos hoje são situações de muita informalidade.
E informalidade não só na questão de fraude às relações de trabalho, fraude ao próprio vínculo empregatício, porque é bem importante dizer que o vínculo empregatício não é algo que eu posso optar em ter ou não. Ele existe ou ele não existe. Existem requisitos previstos na consolidação das leis do trabalho que levam à conclusão de que existe esse vínculo. E ele não pode ser... Não quer dizer assim, assinei um contrato, não necessariamente. Não pode ser, é aquela clássica situação. Não precisa assinar minha carteira, porque daí a pessoa vai receber um dinheiro a mais porque está recebendo por fora. E aí não vai recolher contribuição previdenciária. E o que vai acontecer se não recolhe contribuição previdenciária? Não tem acesso aos benefícios previdenciários, como auxílio-doença, tanto previdenciário quanto acidentário, que tem uma diferença bem importante entre esses dois benefícios. O auxílio-doença previdenciário é aquele concedido em razão de qualquer doença. Qualquer doença não precisa necessariamente que seja relacionada ao trabalho. A pessoa estava jogando futebol, se machucou e vai ter que ficar afastada por 30 dias. Do próprio trabalho, tem direito pelo benefício dela, né? Se ela é uma trabalhadora que recolhe essa contribuição previdenciária, e aí não precisa necessariamente ser seletista. Pode ser um autônomo. Eu recolho como autônomo. Exatamente. Ela tem direito a esse benefício por estar afastada da sua renda, né? Ela não vai ter como prover a sua renda nesse período porque vai estar afastada se tratando. Então, há esse benefício. E existe o auxílio-doença acidentário, que é aquele específico para a pessoa que sofreu o acidente de trabalho. Por causa daquela atividade. E qual que é a diferença? Estabilidade e recolhimento de FGTS para o seletista. Então, a pessoa que sofreu acidente de trabalho, quando se afasta pelo INSS, ela tem e retorna, ainda que ela não se afaste pelo INSS, na verdade, sofrendo acidente de trabalho, ela tem uma estabilidade de 12 meses. O trabalho dela é garantido, né? É garantido por 12 meses após o retorno. E por que eu disse que não precisa necessariamente do afastamento previdenciário? Porque para o seletista, ele só ocorre 15 dias após o início da incapacidade. Então, os primeiros 15 dias, a empresa custeia esse afastamento. Essa é a famosa pegar a perícia. Então, quando a gente recebe uma pessoa que se machucou, que teve algum problema no trabalho, e aí o médico, na hora que ele vai emitir um afastamento laboral, a gente faz uma continha. Vai fechar 14, 15 dias? Exatamente. Não, mas daí vai para a perícia. O que configura isso? É a perícia tanto para afastar, para benefício de provisório, quanto para se encostar, que o pessoal gosta muito de falar de se encostar. Isso não tem relação... O que eu faço como médico, na hora que eu faço o afastamento, eu estou pensando na questão, claro, de reabilitação da pessoa, mas isso tem toda uma diferença, então, nos direitos da pessoa. Exatamente. Então, a pessoa vai consultar o serviço médico, porque sofreu um acidente ou está com uma doença. Então, aí é muito importante saber quanto tempo ela vai precisar para se recuperar. Se forem menos de 15 dias... ela não vai passar por nenhuma perícia de INSS. Ela simplesmente vai ficar afastada por esse período, a empregadora vai custear esse período afastado, não é considerado como falta, não pode ser considerado como falta, e vai retornar ao trabalho, estando ok, volta ao trabalho. Vai precisar de mais de 15 dias para se recuperar. 30 dias, 40, 60, 120, vai depender da situação, né? Tem situações e situações. Aí sim, ela vai ser encaminhada para o serviço previdenciário, faz a solicitação do benefício, ao agendamento de uma perícia, não necessariamente dentro desses 15, 30 dias, às vezes demora um pouquinho, é normal isso, e às vezes a pessoa vai demorar também até receber o primeiro benefício. O normal é que não demore. Mas que não é um salário que é garantido para a pessoa, né? É um benefício. É um salário. Na verdade, ele tem essa natureza de compensar aquele salário, do salário. Isso que ela estaria recebendo. Tanto que, no mínimo, a pessoa tem direito ao salário mínimo. Que é justamente para prover as necessidades. Mas esse cálculo é feito com base nos recolhimentos. Então, se ela recolhia sobre o salário mínimo, é o salário mínimo que é devido. Se ela recolhia sobre mais, é feito outro cálculo. Mas o benefício de auxílio-doença é 91% sobre o salário de contribuição. Então, existe um percentual calculado pela Previdência, pega todo o histórico de recolhimentos, faz esse cálculo e paga mensalmente. Se você trabalha para uma empresa, é muito provável que a empresa já faça esse cálculo para você. Mas se você, como eu, é autônomo, a gente mensalmente pode escolher
o valor de contribuição com base naquilo que eu ganho, que eu vou contribuir, né, no mínimo, no máximo da profissão, e aí com base nisso o teu direito, quando afasta, ele muda também o benefício que você recebe, né? Existe um teto do INSS. 7 mil e alguma coisa, se não me engano, eu acho que é isso. Mas existe um teto, aí se recolhe sobre o que se recebe até esse teto, né? Passou do teto, não vai recolher a mais por isso, porque também não vai receber um benefício a mais por recolher a mais, né? Então, é uma regulamentação que é compulsória, ninguém pode deixar de recolher contribuição previdenciária, porque seria uma sonegação. Aí a gente já vai para o direito penal. Não é bem a minha praia, mas existe esse crime. Então, é um recolhimento compulsório, assim como o imposto de renda. Então, são impostos devidos à União, justamente para custear esses benefícios. Então, por isso que esse sistema previdenciário, ele é universal, ele é igualitário, porque todos contribuem e todos se beneficiam. Então, é por isso que é importante essa solidariedade, que se fala que existe uma solidariedade no sistema previdenciário. Enquanto trabalha, auxilia na balança de quem está afastado, né? Exatamente, inclusive de quem está aposentado, quem afastou por uma incapacidade permanente também, existe aposentadoria por incapacidade. Então, é uma balança realmente que a gente vai equilibrando. E é muito importante lembrar também que mesmo você não trabalhando para uma empresa, você é um profissional autônomo, você também precisa contribuir com o INSS. Isso faz com que você garanta os teus direitos e também o direito de outras pessoas, né? Isso é bem importante. É bem importante, porque a gente vê muito esse tipo de situação de autônomos que não recolhiam, sofreram acidentes gravíssimos, que ou ficaram quase que completamente incapazes de trabalhar para o trabalho, ou deixaram suas famílias, viúva, filhos pequenos. E como que essa família vai conseguir seguir em frente? Com que salário vai viver, né? Então, às vezes, há um pensamento imediatista, não, eu estou ganhando um pouco mais agora, não estou recolhendo a contribuição previdenciária, porque a gente sabe que é um valor bem significativo numa renda. O próprio salário mínimo, a gente entende que não é o mínimo que uma família precisa para sobreviver, ele deveria ser maior. Então, a gente entende que há essa dificuldade de sobrevivência com esse valor, mas é muito importante que haja esse recolhimento, porque ele que vai prover essa família, esse cidadão, num momento de dificuldade, num momento de incapacidade, inclusive numa situação de gestação. Uma mulher, quando engravida, também tem direito ao salário maternidade, né? E é essa contribuição que vai fazer com que ela tenha esse direito. E quando, por exemplo, quando uma pessoa tem alguma condição, ou ela sofreu um acidente de trabalho, ou ela está vendo que a condição de trabalho dela não está legal e que está adoecendo ela, como é que ela inicia esse processo de saber os direitos dela e correr atrás dos direitos dela? Ela procura um médico, ela procura empresa, por onde que ela começa, assim? Bom, tem diversas situações, né? Hoje a gente tem o que se chama de direito de recusa. Então, digamos que existe uma situação de trabalho muitíssimo perigosa, que o trabalhador sabe que se ele se expor, ele vai sofrer um acidente de trabalho grave. Ele tem o direito de se negar a prestar aquela atividade, fazer aquela atividade, manusear aquela máquina e deve avisar o empregador daquela situação, para que este providencie as adequações necessárias para tornar aquele ambiente seguro. Então, a gente trabalha muito com isso, de prevenir, e o empregador tem o dever de mapear todos os riscos desse ambiente de trabalho. E, constatando a ocorrência de alguma falha, às vezes acontece, né? O equipamento precisa de manutenção. Então, no primeiro momento, vamos prevenir para nem ter acidente, Isso né? aí, mas está vendo que vai acontecer, para tudo e avisa. É um empregador que não é muito tolerante, a gente sabe que tem situações de retaliação, trabalhadores que se sentem constrangidos em exigir algo. O direito dele, o próprio direito, né? Não deveria ser assim. O problema hoje que nós temos na nossa legislação é que é possível a dispensa sem justa causa. Então, o empregador, no momento que ele não está mais satisfeito, não precisa justificar o porquê e pode simplesmente dispensar aquele trabalhador. Ele vai ter direito ao seguro-desemprego, enfim, mas a gente sabe que não é a situação ideal para ninguém, né? Porque é uma situação transitória. Aí, o que a gente recomenda? Denuncie. Denuncie essa situação, que nós temos órgãos públicos que atuam diretamente na tutela do meio ambiente de trabalho, como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego,
que são dois órgãos diferentes, mas que têm uma atuação conjunta, muito bacana mesmo. O Ministério do Trabalho e Emprego faz as fiscalizações nos locais de trabalho. A fiscalização do trabalho realiza uma ação fiscal nesse ambiente de trabalho, verifica se aquela situação é de salubre, insalubre, perigosa para o trabalhador. Se está sendo adequada, né? Se está tudo ok com relação às normas, com relação à legislação ou não, aplica multas e, em regra, encaminha para a MPT. Porque aí a gente tem uma atuação complementar. Então, a gente vem depois. Eles fazem essa atuação de fiscalização, multa, e nos encaminham para o quê? Para a tutela inibitória. E qualquer um pode... Eu, por exemplo, se eu atendo um paciente que eu estou suspeitando que está sofrendo problemas relacionados ao trabalho, eu também posso denunciar, por exemplo? Pode. Qualquer pessoa pode denunciar, inclusive anonimamente. Não é necessário identificar, fornecer nome, número de telefone. O trabalhador pode fazer essa denúncia? Ou o médico que atende? Pode ser o trabalhador, o médico. Inclusive, é bem importante considerar que o médico tem o dever de comunicar algumas situações. Sim, a gente faz a notificação compulsória dessas situações. E pode emitir a CAT também, quando constatado o acidente de trabalho e que a empresa não fez a comunicação. A CAT é uma comunicação, um documento que todo mundo que sofre um acidente de trabalho, um agravo de trabalho, a empresa tem que gerar esse documento, mas se a empresa se nega, o que pode acontecer de vez em quando, o médico é uma das pessoas que poderia também gerar esse documento, né? A CAT é a comunicação de acidente de trabalho, ela deve ser realizada, efetivada e comunicada à Previdência em qualquer acidente de trabalho. Cortou o dedinho, comunica à Previdência. Primeiro paciente que eu suturei, que eu costurei um dedinho na vida, ele era cozinheiro de um restaurante que estava fazendo sushi, estava fazendo um corte e ele talhou o dedo. E naquele tempo, eu, estagiário, não fazia ideia de que ele tinha direito por ter sofrido também um acidente de trabalho. Foi embora sem saber, agora eu vou avisar. É um acidente de trabalho. E ainda que não haja afastamento, que ele possa voltar na sequência a trabalhar, é necessária essa comunicação. Porque é uma notificação que vai acender um alerta. Essa atividade está gerando adoecimento. Então, gera estatísticas também para o INSS, que deram origem ao que atualmente a gente conhece como Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, que é uma associação entre atividades e CIDs. Então, existem CIDs, que é a classificação internacional de doença, isso, que estão diretamente relacionadas aos códigos quinais. Importante para quem está vendo também entender o que é o CID. Toda vez que eu, médico, faço um atendimento, pelo menos no sistema onde eu uso, eu preciso encerrar essa consulta com CIDs, com códigos internacionais de doença, que é como se eu dissesse assim, para um setor maior de estatística, o que eu atendi, para as pessoas saberem quem está chegando no serviço, para poderem calcular, poxa, essa região onde o Guilherme atende tem muito acidente de trabalho, ou tem muita gripe, ou tem muito Covid. Isso gera uma forma de o nosso governo e da área da saúde também poder ir lá, localizar e também promover mudanças. Exatamente. Só que o CID, ele também serve para vocês, né? Ele também tem uma influência muito importante para o INSS. O INSS tem um banco de dados e trabalha com essas estatísticas. Então, utiliza elas para verificar que atividades laborativas estão ocasionando determinadas CIDs. Existe alguma atividade que está ocasionando maior número? Por quê? E aí atua tanto para prevenir o adoecimento nessa atividade, quanto também para aumentar a tributação dessas empresas, porque ela, afinal, está gerando maior adoecimento e sobrecarga do sistema previdenciário, e também para fazer um nexo entre a atividade laborativa e o agravo à saúde. Então, existe uma tabela na legislação em que são relacionadas as CIDs, né, os códigos de doença com as atividades profissionais. Com as atividades profissionais, que a gente chama de código CNAE, que é um código que identifica as atividades empresariais. Então, cada atividade empresarial possui um código. Tá ali relacionada. Indústria é um código, a indústria moveleira é outro, construção civil é outro, se é um comércio varejista é outro código CNAE. E se chega, então, com base nessas estatísticas, numa associação de dados. A gente e às vezes essa associação nem é óbvia, porque, por exemplo, a gente estava conversando aqui sobre a associação entre dirigir um ônibus e ter surdez, exatamente. Que é uma associação que as pessoas não fazem no dia a dia, mas foi assim que se descobriu, né? Exatamente, porque a vibração do motor do ônibus gera a perda auditiva. Perda auditiva induzida pelo ruído ali, né? Exatamente.
Então, quando se trabalha, por exemplo, muitas pessoas que também não preenchem CID na consulta e tal, estão deixando de auxiliar o Ministério do Trabalho e todos os outros órgãos que estão relacionados ali à promoção de saúde a fazer um trabalho melhor em termos de prevenir que isso aconteça também, né? E é muito importante colocar para as pessoas que essas informações não são individualizadas, né? Não se identifica o paciente. Há um controle muito rigoroso desse sigilo médico mesmo. Sim, se utiliza, né? Apenas o dado estatístico, apenas realmente essa situação ali descrição do quadro, né? Exatamente. E as empresas têm a obrigação de fazer isso também pelos seus serviços de saúde. Elas têm os SESMITs. Elas têm a obrigação de elaborar um programa de controle dentro da própria empresa. Exatamente, que é o PCMSO. Ela tem a obrigação de associar esse PCMSO com o chamado PGR, que é um Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, no PGR, ela vai fazer um inventário de todos os riscos que possam possivelmente existir naquele ambiente, pela atividade em si, pelo maquinário que é utilizado, pela forma como se trabalha, às vezes apenas a ergonomia por si só já é o suficiente. Vai fazer um inventário de riscos. Esse inventário precisa ser encaminhado para o serviço médico da empresa, que vai verificar quais exames são necessários que aquela pessoa faça para que... Garantir que ela não esteja também sendo prejudicada ou também até para a própria admissão do serviço também, exatamente, porque é exigido o exame admissional para verificar qual era a situação daquela pessoa quando ela entrou na empresa e eventualmente fazer algum controle. Vamos dizer que ela trabalha com mercúrio. Então, ela precisa de um acompanhamento específico para verificar se aquele mercúrio com que ela manipula, não está afetando a saúde. Então, existem exames específicos conforme os riscos desse inventário que é necessário que seja feito pela empresa. E a gente está fazendo umas associações assim bem diferentes, né? Trazendo, por exemplo, essa questão do pedágio com infecção urinária, do motorista que acaba fazendo uma perda auditiva. E uma coisa muito importante que tem entrado agora mais em voga, né, Fran, que é a questão de a gente também considerar saúde mental como saúde. Eu sou suspeito que eu adoro falar de saúde mental, mas a gente passa batido porque a gente tem sempre uma visão muito organicista na saúde, né? A gente pensar em doença e isso é novidade, né? Como que tem sido vista em termos de legislação, agora com as mudanças atuais, o bem-estar em saúde mental do trabalhador como um direito dele? E, Guilherme, é muito importante tu trazer à tona esse assunto, até porque nós estamos no Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, vamos aproveitar a oportunidade. Exatamente, que justamente a gente tem campanhas de promoção da saúde mental, porque a saúde mental, hoje a gente vê como ela é importante no meio ambiente de trabalho e como há adoecimentos ocasionados em decorrência da saúde mental. E como isso se reverte também em adoecimento orgânico, que as pessoas não têm noção, né? A ponto do burnout ter sido incluído como uma doença ocupacional. Sim, isso é novidade também. É novidade, novíssimo. Ela é considerada hoje uma doença ocupacional e é gerada pelo trabalho. E para quem nunca ouviu esse termo burnout, que vem da língua americana, aí, o que é o burnout? Então, burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, eu acho que é muito mais, fala por si só, né? É essa situação, essa questão de saúde. Que está em casa, síndrome do esgotamento profissional, deve ter se identificado nesse momento. Quem não sofreu? Eu tenho certeza que eu sofri isso nos estudos, eu tenho certeza. Sofrendo. Porque assim, é uma pressão muito grande, um estresse muito grande, sofrido nesse... E é doença também, né? E gera esse adoecimento. E aí você sabe falar melhor do que eu, de todos os sintomas que vêm associados à síndrome de esgotamento profissional, né? A falta de ânimo, de trabalhar, dor de cabeça, problemas... Tem pessoas que a gente faz diagnóstico diferencial com depressão, com transtorno depressivo, mas que, na verdade, se a gente for avaliar o contexto onde isso surgiu e até a própria funcionalidade da pessoa, a gente já vai fazendo diagnósticos diferenciais, tanto que eles podem também coabitar, vamos dizer assim. A pessoa pode ter burnout estando depressiva. É complicadíssimo. E isso leva a um direito que a gente gosta muito de falar também, que é o direito à desconexão, que é tão difícil nos dias de hoje, em tempos de tecnologia. É o direito de você encerrar a sua jornada de trabalho e desligar do trabalho. Interessante. Então, encerrei meu expediente, o chefe está mandando mensagem. Você não desconectou. 10 horas da noite. Só para lembrar, amanhã tem tal tarefa.
não é legal, porque a pessoa vai começar a pensar. E a desconexão é um direito do trabalhador. É um direito do trabalhador. Vamos cobrar esse direito em saúde mental, que interessante. Muito, muito importante, inclusive para nós. Nós que prestamos, às vezes, atendimento de emergência. Não temos horário de trabalho. Então, é muito importante estabelecer limites. E o burnout, ele também dá direito ao afastamento laboral. Sim, e também... porque pode gerar uma situação incapacitante, né? As doenças mentais, as doenças ocasionadas pelo burnout, ou às vezes até um próprio assédio, podem gerar uma situação de adoecimento tão grave que gera afastamento, gera o direito ao afastamento. Muitas vezes até uma aposentadoria por invalidez, infelizmente. O assédio. O próprio assédio, porque o assédio é uma situação ocasionada por palavras, gestos, atitudes no ambiente de trabalho que vão minar a autoestima daquele trabalhador. Sim. Que vão fazer com que ele não consiga mais desempenhar a sua atividade, que ele não tenha mais autoconfiança no que ele faz e vão adoecendo aquela pessoa. E a gente também não vincula só assédio sexual, é o assédio no trabalho. Existem vários tipos de assédio, né? Nós temos o assédio moral, o assédio sexual, cada um tem características diferenciadas, né? Eles podem, o assédio moral pode ser, e também o sexual pode ser ascendente, pode ser descendente, pode ser horizontal, então pode ser o chefe assediando o subordinado, pode ser o subordinado assediando o chefe, o que é mais raro, mas acontece. Pode ser entre colegas. Existem casos, assim, muito famosos de empresas, por exemplo, que fazem chacota com o funcionário, o pior funcionário do mês. Entendi. Aí ele tem que dançar uma música ridícula porque ele foi o pior funcionário do mês, não bateu as metas. Entendi. E isso, claro, vai gerar um quadro de saúde mental que também vai levar a uma doença do trabalho. Exatamente. E existe o assédio sexual, que são aquelas condutas... não é aquela paquerinha no trabalho que às vezes acontece, a gente é a favor do amor, afinal de contas, né? Mas é aquela... Com consentimento de ambas as partes, exatamente. Que é muito importante. Com recíproca. Exato. Não existiu recíproca? Pare por aí, pare por aí. Então, é aquela situação que extrapola. É um contato indesejado, é uma massagem nas costas indesejada, é mexer no cabelo da colega... Mexer na alça do sutiã, passar uma mão na perna, coisas muito sutis, aparentemente. E geralmente ninguém vê, ninguém viu. As portas fechadas, no final do expediente, quando ninguém viu. Se você, por acaso, em algum momento sofreu ou suspeita que está sofrendo de alguma condição no seu trabalho, tanto física quanto psicológica, que te coloca em uma situação desagradável, você tendo certeza ou não, conte com um profissional, tanto da área da saúde, quanto também relacionado ao direito do trabalho, para investigar e garantir que você tenha não só o seu direito, mas também a sua possibilidade de ter uma saúde plena e adequada, e né? digo mais, documente o que for possível. Grave, tire prints de mensagens, tenha testemunhas, compartilhe com algum colega de confiança. Às vezes outras pessoas estão passando pela mesma situação, já passaram. Perceberam a situação e podem servir também como uma pessoa para te auxiliar nesse processo. É muito importante buscar o serviço. É muito importante que as empresas tenham também ouvidorias e que seja mantido o sigilo. Não adianta existir uma ouvidoria em que as informações vazam, que a pessoa denunciante é identificada e aí ela... pode gerar mais um fator de assédio, né? E quando você procura uma consulta médica, tudo que acontece numa consulta médica ou de qualquer outro profissional da saúde é garantido seu sigilo. Então, apesar de nós fazermos um registro escrito, aquele registro só pode ser acessado por nós, profissionais, que geramos o registro, por você também. Então, seu empregador não pode, de forma alguma, ter registro ao acesso do seu prontuário sem que isso passe por um trâmite legal que autorize. E não é algo simples, então não se precisa ter medo de que as suas informações sigilosas vão ser colocadas a qualquer momento. Então, em frente a uma suspeita, fale para o profissional de saúde que atendeu, porque a gente vai fazer um registro e isso é importante no processo de investigação muito também posterior, né? E a própria denúncia, quando feita aos órgãos, no meu caso, o Ministério Público do Trabalho, como eu até disse já, pode ser feita de forma anônima, não precisa de identificação, mas é importante, às vezes, que haja
essa identificação e se mantenha a denúncia em sigilo. Então, existe uma diferença entre denúncia anônima e sigilosa. Sigilosa, só nós temos acesso a essa identidade, aos dados para contato. E, às vezes, é importante que a gente tenha para contatar essa pessoa e pedir mais esclarecimentos, perguntar mais, saber mais, porque, às vezes, a denúncia chega muito genérica. Fui assediado no trabalho. E é uma denúncia anônima. Não consegue também nem iniciar o processo de investigação, né? A gente não sabe quem que foi, quais foram as condutas. Então, é muito importante que a denúncia seja bem detalhada. Fundamentada. Também não gerar denúncias indevidas por retaliação também, porque às vezes acontece, né? A gente até brinca do disque vingança, né? Porque às vezes acontece, infelizmente, né? E é toda uma máquina pública que é movida para investigar. Sim, então, isso tem um custo e deixa bem alto. Que outras situações que realmente têm gravidade e seriedade deixam de ser investigadas, isso né? Mesmo. E assim, nem pareceu, mas a gente já está quase uma hora fofocando aqui com a Fran. E agora pra gente amarrar, fechar tudo, a gente estava falando de situações muito importantes que relacionam à saúde e ao trabalho, para a gente sair da nossa caixinha de fazer saúde. A gente falou de promoção e de prevenção, mas também dos direitos daquela pessoa que sofre no trabalho. Para a pessoa, então, que hoje se identificou com qualquer um desses tópicos que a gente conversou, que está interessada em mover uma investigação, ou então até mesmo pedir mais informações, tirar a dúvida, poxa, será que eu realmente estou numa exposição no meu ambiente de trabalho, ou eu tenho direitos dentro do meu ambiente de trabalho que não foram me passados, porque às vezes, né, as empresas contam com a nossa ignorância para não garantir também direitos. Como que essa pessoa pode procurar, então, esse auxílio? Existem canais? Como que isso é feito? Existem diversas formas de buscar esses esclarecimentos. A gente sempre orienta que existem situações e situações em que o MPT pode atuar e outras que não atua, porque a gente não atua na forma individual, no interesse daquele único trabalhador afetado. A gente atua de forma coletiva. Então, há essa diferenciação. Então, se a pessoa entende que tem um direito seu violado e ela quer uma reparação, aí a gente orienta que busque um advogado, busque o sindicato. Então, é muito importante o sindicato na vida dessa pessoa, desse trabalhador. Tem extrema importância. É um direito coletivo que a gente pode atuar para o futuro, para que outras pessoas não sejam lesadas. Aí, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho e diversas outras instituições vão estar atuando na tutela desse ambiente. Então, nós temos os canais de denúncia. Nós temos o Disque 100. Vamos colocar Disque aqui. 100, ele é muito simples, muito fácil. Pode ser por telefone, pode ser por escrito. Temos o canal do Ministério Público do Trabalho também. Vai estar aqui agora. Inclusive, temos também um aplicativo, que é o MPT Pardal. Vamos baixar aqui. Que é ótimo, porque você pode tirar uma foto e já denunciar, encaminhar a denúncia, já gera a denúncia. É maravilhoso. Fica um númerozinho, você pode acompanhar com o número que é gerado, ou como que está a tramitação da sua denúncia. Liga lá pra gente, pergunta, olha, queria saber informações sobre a investigação número tal, que vamos passar a informação do andamento. Temos também o sistema IP, que é do Ministério do Trabalho e Emprego, que é quem vai fazer a ação fiscal, vai fazer a fiscalização, vai multar o empregador infrator. E esses são os nossos canais principais. Denunciando para qualquer deles, nós receberemos Estão valendo no Brasil todo. No Brasil inteiro. No Brasil são todo. Instituições federais, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego. O Disque 100 também comunica todas as instituições vinculadas. Pode ser denunciada também a polícia. Por exemplo, o trabalho escravo é o mais comum, né? A polícia costuma receber mais as denúncias e nos encaminha, porque existe um fluxo que precisa ser seguido internamente. Mas isso é nosso, a gente trabalha com isso. Você denuncia. E essa galera aqui trabalha. Nós trabalharemos. Muito legal. Todos esses contatos vão estar aqui para vocês, para a gente poder cada vez mais mudar a nossa situação, tanto em saúde quanto em trabalho, trabalhar em equipe para mostrar que realmente saúde se faz por todos nós. Você que ficou conosco até agora, que aprendeu horrores como eu aprendi nessa fofoca de hoje, eu quero agradecer muito a doutora Fran por passar todo esse conhecimento, traduzir muito desse mundo que pra gente é bem abstrato. Espero que tenham curtido. Se vocês têm dúvidas, sugestões, eu vou deixar o Instagram da nossa doutora Franciele D'Ambrosa aqui para vocês verem como esta mulher trabalha em prol também da saúde. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos aqui para fofocar. E lembre-se, informação é poder. Informação é poder, informação é saúde. Essa eu gosto de falar bastante também. Fran, muito obrigada, prazer. Amigo.
Obrigado por estar aqui conosco. Espero que você tenha curtido a fofoca também. Gostei muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar falando desse assunto. Um prazer é nosso. E você que tá aí, até a próxima. Beijão. Fique por dentro de tudo que acontece no Fofoca Saúde. Se inscreve no canal, ativa as notificações e procura a gente lá no Instagram do @guilherme.med para acompanhar muitas outras conversas com os nossos convidados super especiais. E o Fofoca Saúde agora também é podcast. A gente está te esperando lá no Spotify para muitos e muitos outros novos episódios. Até mais!